Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar aqui sobre configuração e planilhas de DRE, com todas as partes da DRE que nós temos dentro da i4 aqui. As configurações da DRE, ela parte do plano de contas aqui. Então, dentro do nosso plano de contas, aqui em configurações, na aba de empresas aqui, nós temos o nosso plano de contas. Então, aqui dentro do plano de contas, nós vamos fazer as configurações de cada conta da DRE. Eu gosto de alinhar aqui para ficar em ordem numérica a questão aqui. E tirar algumas colunas para ficar mais fácil a visualização da configuração aqui da DRE, para cada um, para o pessoal entender o que cada conta tem demonstrativo lá dentro da DRE. A obrigatoriedade de configuração dentro da DRE, nós precisamos fazer sempre no nível de conta analítico, onde tem todos os graus, todos os níveis aqui de conta, então, todos eles. Nos graus sintéticos, no nível sintético aqui, nós não precisamos configurar nada de DRE. Não precisamos configurar as contas aqui da DRE. Dentro da DRE, nós temos aqui, eu vou ocultar essa base de configuração aqui, que fica mais fácil a gente entender aqui. Então, dentro da DRE, nós vamos fazer as configurações no nível analítico, e cada uma tem o seu nível lá dentro da DRE para demonstrativo. Então, eu preciso fazer essa configuração em todas as contas de nível sintético, todas aquelas que eu quero, ou o cliente quer, ou a pessoa que está fazendo a configuração quer que apareça na DRE. Então, existem algumas contas que talvez, por mais que elas estejam criadas aqui, que a gente não precisa cadastrar ela ou habilitar ela para a DRE. Então, a configuração da DRE é bem tranquila, vou analisar cada conta aqui, né, cada grupo que ela tem. Por exemplo, venda. Venda é uma receita. E aqui dentro da configuração para a DRE, eu tenho os grupos. Então, eu sempre vou colocar a conta aonde tem ou o sinalzinho de mais ou o sinalzinho de menos, entendendo que o mais vai ser onde tem as receitas e o menos onde eu tenho as despesas. Eu tenho alguns grupos aqui dentro das configurações para a DRE, que ele pode caracterizar como receita ou despesa. Por exemplo, receita ou despesa financeira, outras receitas ou despesas não operacional. Então, aqui eu posso jogar tanto receita quanto despesa, porque o que determina lá na minha DRE se ele vai somar ou diminuir é o nível aqui de débito ou crédito aqui. É a natureza da conta, se ela é devedora ou ela é credor. Tá? Então, aqui na parte das contas de vendas, né, são todas as minhas receitas, ó. Então, todas elas já estão configuradas para as contas de receita. Então, aqui, por exemplo, essa conta aqui, nota de referência de cupom fiscal. Essa é uma conta que ela não precisa aparecer na DRE. Por que não precisa aparecer na DRE? Porque ela já é uma conta, já existe a venda normal, já existe a emissão de conta, a emissão do valor aqui dentro de uma venda, dentro de uma conta contábil normal, uma venda de convênio, uma venda de contravalho, já está com a natureza correta. Isso aqui é somente um comprovante, como se eu fosse emitir uma nota fiscal relacionada aos cupons que já foram emitidos aqui. Então, essa conta especificamente, ela não precisa participar da minha configuração de DRE. Então, juros ativos, aqui eu estou falando de receita, né? Dentro de um grupo de receita financeira. Então, juros ativos, ele vai ter um grupo de receitas financeiras. Descontos obtidos, eu obtive algum desconto, ele vai entrar em outras receitas. Rendimento sobre aplicação financeira, então, receita financeira. Nota fiscal complemento de ICMS. Como é uma nota de complemento de ICMS, não está saindo produto, eu não preciso pagar, não tenho crédito, não tenho débito, não tenho nada sobre isso, é uma conta que não precisa ser carregada dentro da minha DRE. Bonificação de fornecedores, ele é uma receita, né? Porque eu ganho praticamente essa mercadoria, não preciso pagar por ela, então a gente entende que isso aqui é uma receita operacional, é como se fosse uma venda de uma mercadoria, mas eu ganhei essa mercadoria e vou poder transformar essa mercadoria em dinheiro. Então, a gente entende que ela fica dentro do grupo de receitas operacionais. Recuperação de despesas, também, estou falando aqui de outras receitas, né? Estou recuperando uma despesa que eu tive lá,
fiz um estorno de uma venda, de um Pix para um cliente, e depois recebi isso aqui de volta. Então, estou recebendo essa despesa de volta aqui. E outras receitas aqui também. Acordos financeiros, bonificação EO, né? Então, tudo que é bonificação, eu entendo que é outras receitas aqui também. Venda de recarga de celular, quem tem essa questão na sua loja, né? Aqui ele é uma receita extra, ele não é uma receita operacional, porque não envolve um produto, não tem um produto direcionado a ele ali, né? Só estou vendendo a recarga. Cartão alimentação, quem compra cartão alimentação de algum cliente lá pode usar como outra receita. Venda de artigo mobilizado é outra receita. Venda de papelão, quem faz é outra receita aqui também. Aí aqui a gente pode fazer algumas configurações também. Então, por exemplo, compra de mercadorias. Por que compra de mercadorias não está relacionado a minha DRE? Porque compra de mercadorias, eu tenho a configuração que aparece dentro da minha DRE, sim, pelo custo da mercadoria vendida, que é o meu CMV. Então, como eu faço pelo custo da mercadoria, eu não preciso lançar a compra de mercadorias dentro da minha DRE. Então, basta eu configurar o custo operacional aqui. Agora, se o cliente ou alguém queira utilizar a minha compra como referência de DRE, eu tenho que configurar essa conta aqui de compra. Então, conforme vai entrando as minhas notas, eu considero aquilo ali como fazer parte da minha DRE. Eu tenho que desabilitar o custo das mercadorias vendidas do meu CMV aqui. Então, ele não vai ficar dentro de uma conta, uma configuração lá na minha DRE. Então, ou é um, ou é outro. Nós optamos sempre, em 99% dos casos, usando o CMV aqui mesmo como fazendo parte da DRE aqui. Devolução de clientes, também é uma conta que não faz parte da minha DRE. Por que ele não faz parte? Porque ele já aparece lá no cupom fiscal. Então, o cliente fez uma devolução lá no Totem, o próprio cupom fiscal já registra. Então, eu não tenho a necessidade de colocar essa conta aqui dentro da DRE. Fila XML é só uma conta para descarregar as notas do portal, então também não tem importância nenhuma dentro da DRE aqui. Então, cada conta a gente vai ter que fazer essa análise, né? Compra de mercadoria de produtor rural entra no mesmo critério de compra de mercadorias normais, ele vai fazer parte do meu CMV. Não precisa lançar ele na DRE. Frete, quem tem a opção do frete, tem que lançar, é uma despesa operacional. Por que é uma despesa operacional e não uma despesa administrativa? Porque o frete, quando eu pago o frete, ele incorpora no custo da minha mercadoria. Então, eu compro uma mercadoria a um custo X, e eu tive que lançar o frete sobre esse custo, sobre essa mercadoria. O custo da minha mercadoria vai ficar um pouco mais caro. Então, como ele fica um pouco mais caro, ele passa a ser uma despesa operacional, porque ele vai incorporar no custo do meu produto. Então, o meu produto vai ficar um pouco mais caro por causa deste frete aqui. Doações e brindes, né? É uma despesa operacional, porque eu estou fazendo uma doação de um produto que eu iria transformar ele em dinheiro, não consigo transformar essa doação em brinde em dinheiro, então ele passa a incorporar, o meu CMV vai ficar um pouco mais alto, porque eu estou doando um produto aqui, então ele faz parte de um grupo de despesas operacionais, que vai incorporar no custo diretamente dos meus produtos. Remessa para bonificação é só uma transferência de um lugar para outro, então ele não incorpora na minha DRE. Aqui são algumas contas, né? Conta contábil, toda nota fiscal ou toda movimentação que tiver aqui ó, como contábil, isso quer dizer o quê? Que eu já criei alguma movimentação anteriormente, com alguma outra conta contábil aqui, com alguma conta de movimentação, onde esta conta já movimentou meu estoque, já baixou meu estoque. Então, tudo que é contábil é somente para a confecção da nota, onde a minha natureza de despesa dentro da DRE, ela não vai fazer parte, porque isso aqui é somente para apresentação para o fisco. Então, tudo que tiver uma palavra contábil no final, na configuração dela, ela não mexe no estoque, ela só serve para apresentação para o fisco mesmo. Então, ela não tem impacto nenhum na minha DRE. As faltas e sobras de estoque, né?
Então, ele também é custo operacional. Lembrando que aqui a falta vai vir como negativa e a sobra vai vir como positiva dentro da apresentação lá na minha DRE. A devolução de compras, então, assim, é uma análise de cada conta contábil mesmo. Então, entender o que cada uma tem impacto dentro da minha gestão aqui. Inventário, ele não faz parte da DRE, porque o que eu utilizo para a DRE é apresentar somente as faltas e sobras. Então, o inventário não precisa entrar. Ajuste de entrada, a palavra já diz tudo. Ajuste, estou ajustando a minha entrada, ajustando a minha saída. Eu não consegui caracterizar isso como uma falta ou uma sobra. Então, eu fui lá e fiz um ajuste. Eu não consigo identificar se ele é uma quebra ou é um erro interno meu. Então, quando eu ajustei, também não faz parte. Entrada de troca, a mercadoria ainda continua dentro da minha empresa. Eu não vou fazer, não faço lançamento também na DRE. E baixa de trocas, eu estou baixando da troca e voltando para o meu estoque normal. Também não faz parte da DRE. Movimentações internas, né? Que cada um pode ter, quem tem um CD e faz transferências de uma loja para outra, né? As transferências entre lojas não faz parte da DRE. Venda barra transferência saída não atualiza estoque. Isso aqui também é só para justificar uma movimentação para o fisco. Entrada de transferência também não atualiza estoque, não tem necessidade de ir para a DRE. As movimentações de quebra agora, né? Aquelas movimentações que o produto vai deixar de ser vendido. Então, ele entra aqui como despesas operacionais, algumas coisas que eu utilizei. Outras podem entrar como custo operacional, que vai fazer parte do custo da minha mercadoria. Então, se eu tenho a mercadoria ali e não vou mais vender ela, ele vai incorporar o custo dela no meu CMV. Então, eu preciso lançar ela como custo aqui para ele incorporar dentro do custo dos produtos. Os retornos, os retornos aqui de vencidos e danificados, qualquer questão de retorno que eu utilize para jogar fora o produto, esse produto não vai mais fazer parte do meu estoque, ele é custo operacional. Aquele retorno que eu estou fazendo o retorno de saída da loja e entrada no meu CD, ele também não incorpora, porque a mercadoria não saiu de dentro da minha empresa. Então, como ela continua dentro da empresa, então eu não preciso lançar na minha DRE. É um produto que eu ainda vou transformar ele, ou vou transformar ele em uma quebra, ou vou transformar ele numa receita de venda. Então, eu não posso lançar tudo que ainda permanece dentro da empresa, eu não dei um destino para ele. Aquilo que eu vou jogar fora, esse retorno de saída danificado, que ele não incorpora no meu retorno entrada, aí sim ele faz parte da minha DRE. E aqui são as contas de despesas. Então, as despesas que cada um tem, cada cliente tem, cada empresa tem, né? Se eu utilizo salário, são despesas operacionais. Então, tudo que envolve pessoal são despesas operacionais aqui. Algumas outras despesas relacionadas a pessoal também, né? Tudo despesas operacionais. Tudo que envolve pessoal é despesas operacional. Tudo que envolve produtos são despesas operacionais. Algumas coisas que impactam diretamente no meu custo, por exemplo, sacola. Se eu estou dando a sacola para o cliente, é um custo do meu produto. Então, meu produto custa aquele preço que eu paguei por ele, mais a sacolinha que eu estou dando para o cliente. Embalagens é a mesma coisa, tá? Eu uso bobina, alguma coisa assim para embalar produtos, etiqueta que vai junto com o produto, então tudo isso faz parte do meu custo operacional também. Aqui nós falamos de algumas outras despesas, né? E já não é como despesa operacional, que é a despesa da minha gestão, né? Tipo, se eu vender, se eu fizer algum processo de venda, eu tenho essa despesa. Se eu não vender, eu não tenho a despesa. Então, taxa do meu cartão, vendi, paguei a taxa do cartão, é uma despesa financeira. Aluguel de algum equipamento de cartão, se eu pago aluguel de alguma maquineta, algum PINPAD lá, é uma despesa não operacional aqui, né? Então, falta de caixa, despesa não operacional. Então, tarifa bancária, despesas financeiras, juros passivos, despesa financeira. Então, cada uma vai incorporar dentro da minha DRE de acordo com aquilo que eu quero. Se eu quiser, Sérgio, eu quero destinar essa despesa aqui para uma despesa não operacional. Eu posso fazer isso? É a critério de cada um. É o critério que cada um pode utilizar. Quero dizer que essa despesa aqui exatamente não é operacional.
ela é uma despesa não operacional. Posso transformar isso em não operacional? Pode. Basta você clicar aqui e colocar aqui, ó, como despesa não operacional. Ela vai passar, incorporar dentro de despesas não operacional dentro da DRE daí. Então, isso é o que cada uma conta tem que ser configurada. As contas que eu quero que apareçam na minha DRE, eu tenho que configurar todas elas para aparecer na DRE, do início ao fim. Aquelas que eu não quero, eu deixo, seleciono uma opção. Deixei nessa linha aqui, selecione uma opção. Por mais que eu faça lançamentos de contas a pagar, contas a receber, ou qualquer outro lançamento interno dentro da movimentação de estoque, eu não defini uma conta aqui para ela, um grupo dentro da DRE, ele não vai aparecer na DRE. Certo. Agora, onde que eu localizo a DRE dentro da E4? Aqui em resultados, né? Eu tenho a aba de resultados aqui. Eu tenho aqui os dashboards e a DRE gerencial. Da, todos os clientes estão dentro dessa aba de controladoria aqui. Ó. Então, essa é a DRE que a gente precisa utilizar aqui. O dashboard já está mostrando aqui algumas contas que estão configuradas, né? Dentro lá da minha DRE, do meu plano de contas lá, que eu já acabei de fazer a configuração. Então, tudo que está configurado lá, ele já começa a aparecer aqui no meu dashboard. O dashboard traz algumas informações já mais assim agrupadas. Aí, se eu quiser alguma situação mais detalhada da DRE, eu consigo aqui, ó. Então, DRE, eu já trago aqui as minhas receitas operacionais, se eu tenho algum custo lançado, ó, então eu não tenho nada lançado, ele não entende nada. Eu só tenho um custo aqui, que ele dá uma diferenciação, vocês podem ver, ó, eu tinha uma receita lá de 115.126, e agora, com o meu igual aqui, que vai, depois do meu custo, eu tenho 115.026. Então, ele baixou aqui R$ 99,98. Como que eu consigo visualizar as minhas despesas? Então, sempre onde tem sinalzinho de mais aqui do lado, ó, eu consigo separar para saber o que, que eu lancei ali dentro, ou da onde está vindo essa informação de 115.126. Ó. Então, eu vou trazer aqui, está trazendo aqui, ó, venda de mercadorias. Quero saber as vendas de mercadorias. Então, vou abrir aqui. Então, venda em dinheiro, venda em cartão de débito. Ele vai mostrar aqui, separadinho, o que é cada uma, de acordo com aquela configuração que eu coloquei lá no plano de contas lá. Então, ele vai pegar, se eu for lá na configuração desta conta aqui, que é o grupo inteiro, ó, final 1, vocês vão ver lá que ela está dentro do grupo Receitas Operacionais. Tá? Quero voltar à exibição normal, vou clicando aqui para buscar. Eu tenho aqui um 99 e 98 lançado. Então, para eu saber o que, que é isso daqui, eu vou clicar aqui no maisinho. Ele trouxe aqui, ó, custo das mercadorias vendidas, que é o meu CMV lá, ó, que é o meu CMV, tá aqui dentro, 109,98. E eu tenho aqui uma despesa financeira operacional. Então, vocês podem ver que dentro do custo operacional aqui, eu tive uma conta de crédito lançada aqui dentro. Então, eu tenho que entender o que que é essa conta de crédito. Ela está lançada no lugar correto? Não. Então, é por aqui que eu vou conseguir identificar se ela está correta ou não. Ó. Então, é um desconto concedido. Então, eu concedi um desconto para alguém. Então, eu concedi esse desconto. Então, como ele está dentro do grupo de desconto concedido, talvez a classificação desta conta como custo operacional não está correta. Então, por que, que ele não está correto? Porque ele está colocando que, entendendo que isso daqui se tornou um crédito. E não é um crédito. Eu concedi um desconto para alguém. Então, essa conta aqui, eu preciso justificar que ela é uma receita ou uma despesa financeira ou uma receita ou uma despesa não operacional. Então, eu preciso ir lá nessa conta que eu coloquei aqui e trocar o grupo que ela está pertencendo, e não deixar ela mais dentro de custo operacional. Então, como eu identificar ela aqui, ó, 52,21, se eu voltar lá na minha configuração do meu plano de contas, eu voltar aqui na configuração do plano de contas, eu vou ter aquela conta 52,21, 5221, de todas, né?
Ele trouxe aqui para mim, ó, tá vendo? Ele está dentro de custo operacional. Como ele está dentro de custo operacional, que eu concedi um desconto. Ele não é um custo operacional, ele é um desconto que eu acabei cedendo para o cliente lá. Então, ele passa a ser ou uma despesa financeira ou uma despesa não operacional. Então, eu posso vir aqui, mudar essa conta daqui, tirar ela daquele grupo, eu tiro do grupo que estava, só clicar e mudar a conta aqui, já mudou, já não está mais dentro do mesmo grupo, já tirei, só cliquei, mudei e cliquei fora, ele já gravou aqui. Voltando lá para os resultados dentro do dashboard do TRE, pode ver que aqui o custo já mudou. Meu custo operacional já mudou, ele já mudou para R$ 109,98. Eu voltando aqui para a DRE, ele já carregou aqui, ó, como uma despesa agora. Ele é uma despesa dentro do meu plano aqui. Eu tenho 109 para baixar do meu resultado, que é meu custo operacional é R$ 109 mesmo. Eu tinha um resultado até aqui, então, de R$ 115.016. Como eu lancei mais uma despesa agora, que eu corrigi aquela conta contábil lá que eu havia feito, ele agora é uma despesa, né? R$ 10, então meu resultado ficou em 115.106. Dentro do filtro aqui, nós podemos fazer algumas análises de visualizações. Então, se eu fizer um comparativo mensal, vai me trazer aqui só o mês. Eu posso fazer um comparativo por unidade, então ele vai me trazer o período que eu estou utilizando aqui, mas separado por unidade. Então, eu vou dar um buscar. Ele vai colocar aqui o que cada unidade representa dentro da minha DRE. Tá? Posso gerar isso daqui em Excel ou gerar em PDF, fica a meu critério. Né? Então, a visualização ele vai trazer o que cada uma lançou. Então, essa unidade aqui teve R$ 32 de venda, mas teve um custo operacional de 45 aqui, ó, de R$ 77. Qual que é dessa loja aqui? O que que é? Eu vou clicando aqui, ele vai mostrando para mim aqui, ó, CMV. Esse é o CMV que está lá, é o meu CMV que eu comprei, joguei no estoque dessa unidade aqui, e ele está representando o CMV em cima dela aqui. Essa loja está me dando um prejuízo de R$ 45,44. Eu posso fazer análise visualmente loja a loja, de acordo com o meu filtro aqui em cima aqui. Posso fazer por bandeira, posso fazer por região e posso fazer o mensal, que é o mais utilizado, que pega o grupo inteiro, né? A empresa inteira por aqui. Tipo de data que eu estou utilizando aqui. Então, eu posso fazer uma busca aqui dentro da minha DRE e utilizar algumas datas aqui dentro aqui. Então, eu posso utilizar uma data da emissão, que é quando eu emiti uma venda. Por exemplo, eu lancei uma despesa lá, lancei uma despesa agora no mês 7, e essa despesa eu vou pagar ela somente no mês 8. Então, eu posso gerar uma DRE mostrando para mim por data de emissão, tudo que eu emiti dentro do mês que eu estou filtrando aqui, que aquela DRE é uma DRE que, por data de emissão, ele não diz que aquela mercadoria, que aquela despesa já foi paga. Não quer dizer isso. Então, é só porque eu quero saber o que eu tenho de emitidos dentro do mês, por vencimento ou por data de baixa. Então, são as datas que eu posso utilizar aqui para entender a minha DRE. Eu quero saber aquela despesa, quando é que eu paguei. Por mais que eu esteja usando o mês de julho aqui, se eu lancei uma despesa no mês de julho e ela foi paga no mês de agosto, e eu colocar aqui como data de baixa, aquela despesa não vai aparecer aqui embaixo na minha DRE. Ela vai aparecer lá na data da baixa, quando eu filtrar aqui no mês seguinte, ou no mês que eu paguei ela, no caso. Tá? Essa é a exibição aqui, a variação. Posso exibir uma evolução dentro da empresa, saber minha evolução por receita, saber se a minha receita está crescendo ou não, fazer comparativos, né, de custos, fazer comparativo de despesas, tudo isso dentro da DRE também. Fazer, se eu exibo uma variação, o que variou? Minha receita, que eu coloco aqui a evolução de receitas e quero saber que ela variou de um mês para o outro. Aí, nesse caso, eu teria que colocar um comparativo aqui de 2 meses. Ó. Vou buscar. Deixa eu aqui de novo. Vou voltar aqui. Ó.
DRE gerencial. Então, se eu usar aqui um comparativo, peguei o mensal, quero fazer comparativo de 2 meses, de receita, e vou dar um buscar. Então, ele vai mostrar aqui para mim que a minha receita do mês de junho foi 49, a minha receita do mês de julho foi 115, tive uma variação de 134, mas apareceu aqui porque eu pedi para exibir. Se eu colocar aqui que não, e der um buscar, ele não aparece a variação que eu tive de um mês para o outro. E aqui, se eu quiser fazer uma evolução de custos, né, e mandar fazer a variação, como eu não tenho nada lançado no custo aqui, ele não vai fazer o cálculo para mim aqui. Tá? Mas essas são as exibições que a gente tem aqui dentro da nossa DRE. Todas elas, se eu fizer a apresentação dela aqui, mesmo estando resumida, não estão aparecendo as contas aqui, eu gerar um Excel, ou se eu gerar um Excel dela aqui, ela vai detalhar conta por conta, vai mostrar lançamento por lançamento. Ele não vai trazer nessa visualização aqui. Então, ele já traz dentro da exibição do Excel, mostrando as contas já que estão aqui dentro já. O Excel, ele traz essa separação aqui já prontinha para gerar o relatório. Então, ele vai trazer um relatório de Excel com todos os lançamentos já dentro de cada conta contábil para cada um. Certo? Então, pessoal, por hoje é isso daí. Creio que fica bem explicado para todo mundo e acho que o entendimento é na prática e na configuração. Então, tudo aqui se baseia naquela configuração do meu plano de contas aqui. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.